Olá, eu sou Renato Veras e vamos conversar um pouco sobre envelhecimento, né? Hoje a aula será sobre demografia, que é algo muito importante nesse processo de envelhecimento humano. Demografia e envelhecimento é um tema absolutamente prioritário. Vamos lá, gente. O mundo está envelhecendo, nós sabemos disso. Hoje em dia, na mídia, é uma grande conversa, né? O processo de envelhecimento. Antigamente, há 30, 40, 50 anos atrás, a partir dos 50 anos, a pessoa já estava muito velha. Hoje em dia, de 50 anos, está quase na metade, né? Se você tiver uma possibilidade, uma expectativa de viver até os 90, por exemplo. Mas o mundo está envelhecendo. Em todos os continentes, em todos os países, esse processo é irreversível. Nós estamos, né, aqui no Brasil com um processo muito, né, mas muito acelerado. A população mundial, como eu tinha dito, né, e esse gráfico mostra, né, que essa pirâmide populacional vê, sabe, assim, que o tempo de vida aos 80 anos, né, hoje em dia, 80 anos ou mais, hoje em dia é muito significativo, coisa que há umas décadas atrás era absolutamente diferente. Número de homens e mulheres, né, como vocês podem ver, as mulheres em amarelo, né, elas são em número maior, né, do que a dos homens na faixa mais adulta. Mas vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo, né, da infância, da juventude e da idade adulta, né? Esse trecho revela o momento mais produtivo da sua vida, quando você trabalha mais, cria filhos, constrói o seu patrimônio. Já ocorreu que a sua maturidade poderá ser igual ou até maior do que o seu período mais produtivo? Esse é um fato, né, absolutamente novo, né, na sociedade mundial, desse momento que nós estamos tendo. Mas como você, então, pretende, né, pensa, né, em preencher essa fase, né, da maturidade? Né? Como preencher esse seu tempo? É algo muito importante. E o outro fato também relevante é saber assim, como é que nós estamos, né, nos adaptando a essa mudança tão substantiva, né, dessa geração, digamos, desse início do século XXI e daqui para frente, um processo de radicalização. O fato é o seguinte: a população mundial está vivendo mais. Você já deve ter ouvido ou deve ter lido, né, um famoso escritor francês, o Balzac, né, com as suas agudas observações psicológicas. Ele tem um romance, né, muito conhecido que se chama A Mulher de 30. E por isso, inclusive, o termo balzaquiana foi muito utilizada para uma pessoa, né, velha, né? E no caso dessa pessoa velha, era uma moça, né, uma mulher de 30 anos, que já era uma idosa pelo fato, né, de já ter uma idade mais avançada, ou seja, já está mais perto da morte, e era uma senhora, né, uma jovem, se nós fôssemos falar nos dias de hoje, mas nesse período, uma senhora, né, já idosa, com filhos criados e já no final da vida. É algo, né, absolutamente esquisito, né, para o nosso momento atual, você achar uma moça de 30 anos, né, já no final da vida. Mas era assim, gente. A expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, em 1900, era de apenas 33 anos. Essa realidade mudou radicalmente no Brasil e no mundo todo. Em Copacabana, a população de idosos é muito alta, né? É de 33%, igual superior a qualquer país desenvolvido e de uma longa tradição de população idosa.
Portanto, esse processo no Brasil, né, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, nas cidades, né, onde o poder aquisitivo é maior, né, você já começa a ter um padrão mais europeu, né, de uma ampliação do tempo de vida de uma forma muito mais intensa do que da média, né, brasileira. E os idosos hoje em dia, né, assim, em qualquer local que você vai, eles estão em grande número, né, e as pessoas já percebem, né, esse processo de envelhecimento simplesmente andando no dia a dia, né, no seu lazer, como nós vemos nessa figura. O número de idosos no mundo, né, se modificou. No Brasil, em 1960, nós éramos o 16º, né, na posição de número de idosos. Né? No ano 2020, né, já estávamos na 6ª população. O Brasil, né, tem uma característica, né, de que está num processo de desenvolvimento, mas com um processo de envelhecimento também muito intenso. Esses são os 4 países do BRICS, né, que hoje em dia é um conjunto de países que têm uma relação comercial, uma relação próxima, né, em termos políticos. Está absolutamente diferente, porque o Brasil, juntamente com os outros países do BRICS, Rússia, Índia e China, ela já responde por mais de 40% da população mundial de idosos. Então, 40% dos idosos vivem, né, nesses 4 países, e o Brasil está lá. Né? O Brasil mostra, né, uma importante, né, percentual de idosos no mundo. Hoje é possível chegar aos 85 ou 90 anos em plena atividade e com total lucidez. É claro que não para todos, mas tem uma parcela muito significativa chegando, né, a esse período da vida a partir dos 85 ou 90 anos. Os BRICS, né, a proporção de crescimento de idosos em 1950 a 2000, vocês estão vendo nesse gráfico, né, que é um crescimento muito importante. E esse aqui, esse marronzinho aqui, quem é? É o Brasil. Né? O Brasil está num crescimento maior do que os seus outros, né, companheiros do BRICS, como a China, a Índia e a Rússia. Esse boom de idosos do Brasil em habitantes, né, se a gente observar esse gráfico, né, em 1950, né, essas bolinhas estão de forma proporcional, em 1950 eram 2 milhões e 100 mil, já em 75 passou para 6, em 2000 é 15, né? Em 2020, 31, quase 32 milhões de pessoas. Um número muito expressivo. A expectativa de vida ao nascer no Brasil também, obviamente, né, cresce de uma forma, né, muito, muito robusta, né, como vocês estão vendo nessa figura. O IBGE mostra essa nossa nova realidade. 83% dos idosos brasileiros vivem em áreas urbanas, nas cidades brasileiras. São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades com maior número de idosos no país. São mais de 2 milhões, 2,2 milhões e 1,8 milhões, respectivamente. Amplia-se o número de idosos morando sozinhos. O Brasil já tem 23 milhões de idosos e os idosos brasileiros representam 11,5% da população brasileira. Essa evolução da queda da fecundidade, porque está absolutamente relacionado que o mundo, né, hoje, o papel da mulher é muito diferente da mulher de antigamente. Antigamente, uma moça aos 20 anos casava com um companheiro, com o seu marido, também com idade próxima, e dos 20 aos 30 anos,
essa moça, né, tinha praticamente, né, um filho a cada ano, a cada 2 anos, chegava aos 30 anos, era uma moça que teve 6 filhos, 2 ou 3 filhos tinham morrido, e já era uma senhora, né, um conjunto de filhos, com mortes, né, de filhos, era uma pessoa já entrando, né, na fase, não vou dizer da velhice, né, mas de um processo, né, já de uma vivência muito intensa. Hoje é diferente, né? Uma moça de 30 anos, né, quer fazer a faculdade, faz a faculdade, a pós-graduação, tem seu trabalho, aí tem seus namorados, aos 30 anos, que talvez, né, vá casar, vai ter filhos, mas vai ter 1 ou 2, né, não mais do que isso. Ou seja, a realidade, né, demográfica é absolutamente diferente, e nesse gráfico demonstra, né, o número de filhos, né, de uma mulher, isso até o ano 2000, né, esse gráfico de 1900, em 1999. Os motivos da queda da fecundidade. Anticoncepcionais, né, a mulher ela regula mais, né, o número de filhos que quer ter. A mulher e o mercado de trabalho, né, a mulher hoje em dia, ela quer ter sua independência, quer ter sua educação, ela vai para o mercado de trabalho, ou seja, não é como antigamente que o papel da mulher, a grosso modo, né, era casar para parir, né, vários filhos, porque sabia que alguns deles iam morrer, que a mortalidade infantil era muito alta. A questão da urbanização, né, hoje em dia, grandes cidades, o tumulto, o trânsito, você pensa um pouco mais, né, de ter uma família, né, menor, uma família mais para poder se estruturar melhor. Não era antigamente aquelas casas no campo, onde o número de crianças, ter 5 ou ter 8 era a mesma coisa, né? Ou seja, é um outro mundo, né, que eu estou apresentando, talvez de uma forma um pouco caricatural, mas para vocês entenderem, né, como a demografia é importante nesse mundo do envelhecimento. A questão da estética, né? Hoje, uma moça de 20 e poucos anos, ela não vai querer ter um filho a todo ano, como era antigamente. Ela tem a questão da estética, da beleza, quer ser uma moça jovem, né, com o passar dos anos, né, e o papel da mulher mudou, não é mais, né, aquele que era 50, 80 anos atrás. O papel da mulher era casar para parir, né? Hoje em dia, ela está disputando o mercado de trabalho. Obviamente, a questão da redução da renda está muito... uma hora, faz parte, né, dessa redução do número de filhos, né? Mas os motivos para a queda da fecundidade, de maneira geral, são esses 5: anticoncepcionais, mulher no mercado de trabalho, a urbanização, a questão da estética e a redução de renda, né? Bem, a demografia dos idosos brasileiros. O número de centenários cresceu. São mais de 23 mil pessoas com mais de 100 anos. Há 96 homens para cada 100 mulheres, né? Ou seja, o número de mulheres é maior do que os homens. Apesar dessa fantástica conquista da ampliação do tempo de vida, o envelhecimento também traz vários desafios, né? A população envelhece de forma exponencial. É um novo padrão de doenças, porque as doenças antigamente, né, eram basicamente doenças crônicas. O que é a diferença da doença aguda, desculpa? Antigamente, as doenças eram basicamente as doenças agudas. Hoje, você tem uma prevalência muito maior de doenças crônicas pelo fato do envelhecimento. E que são doenças crônicas? São doenças, né, que não se cura, mas você pode estabilizar,
você pode, né, hoje em dia, com um tratamento, você, apesar de ter uma doença, você pode ter uma vida, né, bastante qualificada, bastante boa, apesar da doença. Antigamente, não, você morria mais cedo e não tinha, né, esse padrão, né, de doenças crônicas que hoje predomina, né, em todo o mundo. Custos crescentes, né? Hoje, você manter uma família com 7, 8 filhos é impossível, né? Já que a questão da vida está muito mais complexa e muito mais cara, né? O modelo assistencial, né, que nós temos é anacrônico e inadequado. Por quê? Porque ele está muito focado nas doenças agudas e quando boa parte da população possui doenças crônicas, né? Com o envelhecimento, as doenças crônicas se ampliam, porque o número de pessoas que chegam à idade mais longevas, né, se amplia. E nós temos uma carência de profissionais habilitados, porque até bem pouco tempo atrás, quem entrava a fazer medicina, né, o grande sonho é ser pediatra. É um sonho profissional, mas também sabia que ia ter um mercado de trabalho absolutamente gigantesco, porque toda mulher iria casar e todas as mulheres iam ter 5, 6 filhos. Né? Hoje em dia, a gente está mudando, né, da faixa etária. Uma área que cresce de uma forma muito importante são os geriatras, né? Porque você sabe que as pessoas vão chegar à idade, né, maiores, né, coisa que antigamente não existia. E por isso, né, ainda temos uma carência muito grande, né, dos profissionais que tratam, né, do idoso. Ninguém controla o tempo, mas ele pode ser usado ao seu favor. Isso é importante da gente entender. Pois um novo ciclo e novos desafios, né, estão à frente de todos nós. Portanto, né, profundas transformações sociais se farão presentes, consequência não apenas da ampliação numérica dos idosos na sociedade, mas particularmente das mudanças biológicas com ampliação dos conhecimentos, da engenharia genética, né? Um novo mundo que está chegando, né, nas décadas daqui para frente. O desafio que agora se coloca é começar a traçar cenários onde os avanços da genética e da biotecnologia permitirão ao ser humano alcançar 120 a 130 anos. Será? Isso é ainda um pouco discutido, mas vários pesquisadores já falam em 120, 130 anos e de uma forma independente, livres de doenças, com a expectativa de vida atingindo ao limite biológico máximo. De fato, né, se nós pegarmos o 1900 e agora, já no século XXI, em 2025, entrando já no 2026, nós temos, né, uma ampliação do tempo de vida muito importante. Então, por isso, eu fico com o pé atrás, que acho que 120, 130 anos não vai ser por agora, mas tem alguns trabalhos científicos, de boas revistas indexadas, né, e já começa a falar dessa possibilidade. As transformações serão fantásticas, né? E, pelo jeito, elas são muito próximas. Né? Indivíduos se aposentando aos 60 anos e iniciando um novo ciclo de trabalho por mais 30 ou 40, né? As pessoas passando dos 100 anos, essa possibilidade está presente. A ampliação da relação de mulheres versus o homem na sociedade será ainda maior e suas consequências ainda pouco projetadas, né? Porque nós estamos acostumados, né, numa sociedade ainda machista, onde o homem, né? E daqui a pouco, com a ampliação da mulher e com a independência da mulher e com a educação e o mercado de trabalho, né, com muitas mulheres, essa situação vai mudar, né? E até, possivelmente, devido à questão numérica, né, o número de mulheres vai ser maior e poderá ter, né, um papel
muito mais forte, né, do que hoje tem. Então, a questão, outro dado importante é a questão do estado civil por sexo na terceira idade. Né? Você vê que solteiro é um número pequeno, né? Mas mais mulheres solteiras, casadas, né? Os homens são muito mais e as mulheres menos, viúvos, né? Mais mulher viúva e divorciado também mais mulheres. Os novos desafios. Novos medicamentos permitirão, por exemplo, uma vida sexual ativa por um período de até 100 anos. A gente pode achar um pouco esquisito isso, mas esses dados são feitos com os pesquisadores que estão pensando, né, nesse mundo onde chegar aos 120, 130 anos será possível, e morte aos 90, 100 anos vai ser mais ou menos um padrão que hoje a gente pensa em torno de 70, 80, e que no início do século XX era 40, 50 anos. Ou seja, teremos talvez, né, famílias com 5 ou 6 gerações, muitas delas possivelmente com várias gerações desempregadas devido ao processo de globalização, e os mais idosos do clã sendo um grande sustentáculo pelo fato de possuírem uma aposentadoria e terem conseguido uma nova reinserção no mercado de trabalho. Outro mundo, gente. Vamos pensar de uma forma diferente, não usar os parâmetros atuais. A qualidade de vida na terceira idade, sabemos, né, é o resultado de tudo que fizemos ao longo da vida. Qualidade da vida na terceira idade é o resultado de tudo que fizemos ao longo do tempo. Bem, essa é uma ideia geral da questão da demografia e do processo de envelhecimento, da geriatria e gerontologia. Essa é uma aula para alertar vocês que o mundo, né, vai envelhecer e cada vez teremos mais e mais idosos no Brasil e no mundo. Obrigado.